por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta segunda-feira. Já é fevereiro de 2021, hoje é dia 1º. A gente começa mais uma semana trazendo aqui informações de mercado financeiro para vocês, da indústria de fundos de investimento e perspectivas para o ano. Esse é o nosso principal papo de hoje. Antes do nosso papo, vamos saber como está nosso companheiro Kleber. Como vai por aí? Foi bom seu fim de semana? Você comemorou alguma coisa ou não, Kleber? Não tô lembrada de para que time você torce. Não, Rê, não comemorei nada. Eu comemorei a alegria dos meus amigos, só se for, né? O meu time há muito tempo não me dá alegrias, mas tudo bem. Parecia que ia dar esse ano, mas refugou, não teve como. Mas bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. O importante é que a gente teve um final de semana tranquilo e parece que a gente vai ter uma semana também um pouco melhor aí depois da semana passada, que foi bem agitada e negativa aí para o investidor, mas essa dá sinais positivas, só que a gente tem um convidado que vai ajudar a gente até a entender um pouco melhor outras coisas até mais importantes para o investidor, né, Rê? É verdade, a gente segue nessa tentativa de desenhar o ano de 2021 num mercado financeiro que precisou se adaptar ao que foi 2020 e que ainda vai precisar de muito jogo de cintura nos próximos meses. Por isso, o nosso papo de hoje, Kleber, é com outra pessoa muito chique, porque a gente já trouxe o Brett americano. O nosso papo é com o Managing Director da Itaú Asset, que é de origem francesa, Stefano Catinella. Seja muito bem-vindo e parabéns pela vitória do seu time na Libertadores. Obrigado, Renata, Kleber, ouvintes, pela possibilidade de estar aqui falando com vocês. É um prazer enorme. A gente está ampliando, Stefano, o nosso leque de gringos no podcast. O Kleber nasceu nos Estados Unidos, veio o Brett, que também é americano, agora você de origem francesa. A gente está cada vez mais poliglota aqui. Essa daí deu uma roubadinha, né? Porque a minha mãe é francesa no fim, mas tá contando, né, também. Claro que conta. Mas legal, mas você nasceu aqui Você nasceu no Brasil, Stefano? Eu nasci no Brasil, sim. Eu tenho a dupla cidadania, mas brasileiro é a primeira cidadania. Legal, bacana. Que legal. Comemorou muito esse fim de semana a sua vitória, Stefano? Nossa, comemorei bastante. A única coisa que eu fiz foi guardar a voz aqui para poder fazer o podcast com vocês. Muito importante, a gente agradece. Vamos lá então, Stefano, a gente tem muita coisa importante para conversar sobre mercado. A gente teve um 2020 que ofereceu algumas situações aos investidores, né? A taxa de juros mais baixa da história, bolsa em alta volatilidade, de certa maneira ressignificou a questão da diversificação como extremamente importante. E queria ouvir de você quais são os principais desafios que você enxerga para os investidores e para as investidoras em 2021. Tá legal. É um ótimo ponto, né? O ano passado, acho que não muito diferente do que a gente vê no início desse ano, é o brasileiro se acostumando a um novo patamar de taxa de juros. Se a gente olhar, né, um investidor há 5 anos atrás, né, até um pouco menos do que isso, ele se contentava em ter um investimento muito próximo da taxa Selic, né, que era na casa de 2 dígitos, e não precisava, né, de uma forma, olhar de uma forma mais ampla para os mercados e falar o que eu vou fazer para buscar um retorno maior. Então, na hora que a gente vê, né, essa taxa Selic que foi para 2% aí no ano passado e o mercado esse ano, né, já precifica ela em níveis maiores, mas ainda assim muito distante, né, do que a gente já viu aqui no Brasil, né, até mais próximo de países aí desenvolvidos, onde o mercado financeiro já aconteceu esse movimento aí, né, de redução de taxa há algum tempo. Acho que o principal desafio dos investidores, né, para conseguir continuar tendo um retorno que consideram interessante é buscar o que você muito bem comentou, né, diversificar mais a carteira. E isso pode ser feito de algumas maneiras. Então, né, a gente aqui na Itaú Asset, por exemplo, né, que somos uma gestora
a maior gestora privada aqui do país, né, com mais de 740 bilhões sob gestão, a gente oferece um leque de produtos que vai desde os produtos indexados, né, que são produtos que buscam acompanhar um determinado benchmark. Então, aquele cliente que quer acompanhar basicamente o retorno do Ibovespa, ele pode ir lá e comprar, né, o nosso fundo ou o nosso ETF, o BLVV11, por exemplo. E fora isso, a gente também oferece outros tipos de produto, né, sejam produtos de alocação, né, como o próprio Carteira Itaú, que a gente obviamente vai falar ao longo do podcast, né, que já busca uma diversificação mais completa para os clientes, e também na parte que a gente chama aqui de retorno absoluto, né, onde estão os nossos produtos multimercados e o nosso produto de renda variável sem benchmark, o que busca um retorno maior, né, quando a gente olha em relação ao próprio benchmark. Então, eu vejo de uma forma geral que os clientes, né, para continuar entregando ou tendo um retorno interessante no tempo, eles vão acabar buscando aumentar essa alocação, seja em produtos com maior risco, né, aqui vamos dizer assim, né, seja em produtos mais balanceados, com uma carteira mais diversificada. E a gente aqui do lado da Asset tem esse desafio de conseguir oferecer essa solução completa para os clientes nos dois lados, né, tanto na parte de produtos indexados quanto em produtos ativos. Stefano, nessa linha de conseguir fornecer, né, novos produtos, né, mais sofisticados, outros fundos, a gente sabe que a Itaú já faz algum tempo que, né, implementou o modelo de multimesas. A gente até explicou já como funciona esse modelo aqui no podcast, em outro episódio. E em linha com esse aumento de oferta por fundos, né, mais sofisticados que a gente vem tendo na indústria, né, e através dos próprios investidores, que vocês até sentiram já no ano passado, né, e continuam, você hoje enxerga a possibilidade de mais expansão, de crescimento para isso agora também em 2021? Com certeza, Kleber, esse ponto é super importante. Acho que só para retomar, né, o que é o modelo multimesas, ele exige um trabalho aqui contínuo, né, como se fosse um trabalho aqui de reciclagem, vamos dizer assim. Uhum. Então, o que a gente fez basicamente há um tempo atrás foi olhar para o mercado, né, principalmente americano, né, que seria o mercado aí mais desenvolvido, que já tem essa taxa de juros baixa há um bom tempo, como eu comentei na pergunta anterior, e a gente identificou que eram estratégias, né, que tinham sucesso ao longo do tempo, né, e a gente olhou para algumas assets, né, que tinham esse tipo de modelo, que é o que a gente chama de multimesas. Ele nada mais é do que você pegar vários times de gestão independentes, né, e combinar isso num produto diversificado e que busca uma geração de retorno relevante em relação ao benchmark. Então, se você olhar assim na prática, né, é como se você pegasse a Itaú Asset, né, e colocasse vários assets independentes embaixo da Itaú Asset, e eles basicamente compartilham o quê? Certo. Compartilham nossa área econômica, nossa área de fiduciária, nossa área de compliance e outras coisas. Então, eles se beneficiam de toda a estrutura da Itaú Asset do ponto de vista de pesquisa e controles, né? E eles funcionam num modelo de sociedade com a Asset, né? Então, por isso que ele é um modelo tão interessante. No fim das contas, a gente compete diretamente com qualquer asset independente do Brasil. O gestor vem para cá, o time de gestão vem para cá, ele tem um modelo onde ele divide a receita com o Itaú, né? Então, a gente entende que esse modelo ele consegue, né, ter alguns benefícios, né, porque a gente tem uma equipe de pesquisa super forte, que a gente vai falar mais para frente, controles, etc. e tal, distribuição e uma série de coisas. E, por outro lado, a gente traz gestores aí do mercado também para fazer a gestão dos portfólios, né. Então, só como curiosidade, né, a gente um dos produtos que a gente vai comentar aqui, que é o Global Dinâmico Plus, ele engloba boa parte, né, desses times independentes que eu estou comentando. São mais de 10 estratégias hoje no produto e são mais de 40 gestores, né? E aí você fala, Stefano, mas de onde vieram esses gestores? Tem alguns gestores formados na casa, obviamente, mas a gente trouxe muita gente do mercado e de assets que vocês conhecem muito bem, né? Como pegar alguns exemplos aqui, SPX, uma própria JGP, Legacy, etc. E além disso, também gestores que estavam em casas internacionais, né? Onde esse modelo também é feito, como eu comentei no começo. Então, aqui, só para dar um exemplo, você tem a Blue Crest Capital, que a gente trouxe um gestor recentemente, o Ryan, e esse modelo é muito parecido com outras casas lá fora, como a Millennium, Point72, e tem alguns outros nomes que utilizam também nessa mesma estratégia. E quando eu digo que ele é um trabalho contínuo, é porque a gente aqui está sempre procurando novos times, né? Então, é normal que vocês vejam uma expansão e, ao mesmo tempo, também uma reciclagem dos times que estão aqui. Então, assim, a gente sempre vai buscar manter os melhores times de gestão aqui dentro que tragam uma diversificação para o portfólio. Então, é natural que vocês vejam também alguns times sendo
desligados ao longo do tempo, e outros contratados, e no fim das contas a gente busca, né, fazer essa combinação e entregar o melhor retorno possível para o cliente. E como é que a gente acessa essa estratégia, né? O cliente deve estar se perguntando. Você tem basicamente algumas opções de fazer isso, né? A mais completa seria o Global Dinâmico Plus, né? Porque ele tem, como eu comentei, são 10 estratégias hoje, e você também pode acessar as estratégias individuais. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Alguns produtos eles são ofertados individualmente. Então, se você pegar o Macro Opportunities, é um exemplo dele, o Hunter, o próprio Asgard, enfim, a gente tem vários gestores aqui, o Momento, do Names, uma série de produtos aqui que você consegue acessar individualmente. Então, esses seriam os principais pontos aqui para comentar. E para fechar, a gente já está com 60 bilhões nesse tipo de estratégia, né, que a gente chama de retorno absoluto aqui na Itaú Asset. E quando você pega, né, isso comparado com os assets independentes do Brasil, isso nos dá a posição de liderança, só pegando essa parcela de retorno absoluto. Legal isso que você falou, Stefano, até para casar com o que a gente conversou com o Brett na semana passada, do escritório de Nova York, que também é um dos gestores do Global Dinâmico que você mencionou. Ele estava nos contando que ele olha mercados emergentes. E aí contando que para conseguir monitorar tantos mercados emergentes que a gestão do fundo tem como foco, tem uma pessoa da equipe dedicada para cada um desses mercados. Ou seja, é uma ampliação do quadro de estrategistas, analistas, para fora do Brasil também. Ou seja, o mercado internacional continua sendo um grande foco de vocês para 2021, como foi no ano passado, né? Corretíssimo, Renata. Você tem basicamente duas formas, né, de ampliar o seu acompanhamento ou gestão internacional, né? A gente faz isso tanto do Brasil, então a gente tem os gestores aqui, seja brasileiros ou de outras nacionalidades, mas que acompanham mercados externos, né? Quando eu digo isso, a gente, só para dar exemplo, no Global Dinâmico Plus, a gente atuou em mais de 40 países no ano passado, né? E o mesmo vale para outros produtos aqui com foco maior no internacional. Mas é interessante comentar que a presença regional, a gente acha importante você ter uma presença em Nova York. É por isso que nosso escritório existe lá há basicamente 10 anos, né? Então, já há algum tempo. E a gente já fazia gestão de América Latina desde o começo e foi ampliando esse escopo para outros mercados, né? Então, fazendo uma ponte com a nossa primeira pergunta aqui, né? Da mesma forma que a gente acredita que os investidores devem diversificar seus portfólios, né? A gente também faz isso, mas de uma forma bastante focada em pesquisa, né? Então, o Brett, ele é um dos nossos economistas que fica, né, barra estrategista, que fica em Nova York, né? E acaba acompanhando um pedaço, né, dos países. A gente vai continuar crescendo isso, né? Está dentro dos nossos planos, e isso daí vai, né, enfim, seja via gestores, e aí, obviamente, sempre com uma pesquisa muito forte. A gente olha cada país com bastante detalhe. E a gente também continua entregando produtos, né, que consigam permitir esse tipo de diversificação. Então, só para dar alguns exemplos, né, já falei do Global Dinâmico Plus, a gente tem o Macro Opportunities também, que é um fundo que foi lançado no ano passado, né? Ele é gerido pelo mesmo time do Itaú Red Plus, mas ele tem um percentual maior no internacional. Então, aqui também é um produto interessante que atua em diversos países, inclusive a gente teve um resultado interessante com a Ásia, por exemplo, no ano passado. A gente tem na parte de fundos de ações o próprio Asgard, né, que é um fundo que atua mais forte, né, em América Latina. O próprio Dunamis e o Momento também fazem isso, né? Então, acho que é interessante colocar que os gestores também veem essa alocação lá fora como uma parte importante do portfólio. E aí, só mais dois para fechar aqui, 2 pontos. Na própria parcela de crédito, né, que a gente é bem representativa, a gente tem diversos produtos aqui na classe de crédito privado. A gente lançou o Dual no ano passado, né, que é um produto que ele tem, né, o crédito aqui no Brasil, e também tem bonds swapados, né, que nada mais é do que títulos também de crédito lá fora, né? Então, é mais uma forma de mostrar que a gente acha interessante essa parte internacional e já vem fazendo isso há algum tempo. E para fechar, né, a gente também tem os fundos indexados, como eu comentei no começo, e a gente viu uma demanda relevante pelo internacional, né? A gente lançou mais de 15 produtos no ano passado para dar acesso aos mercados no exterior. Então, desde produtos que dão acesso a ações de tecnologia, ações em diferentes países, Europa, Japão, emergentes, como crédito também. Então, crédito soberano emergente,
própria parte de títulos soberanos nos Estados Unidos. Então aqui a nossa ideia foi, obviamente, naquela linha de oferecer uma solução completa, tanto nos fundos ativos quanto nos fundos passivos. Stefano, e você falou muito sobre a parte de mercado internacional, né? A gente sabe que os investimentos internacionais, eles vêm ganhando cada vez mais relevância para os investidores, eles vêm entendendo a importância da diversificação, né? Tanto para a hedge quanto não só para a questão cambial, que antigamente era só isso que o investidor brasileiro olhava, né? E quando a gente olha para o ano de 2020, né, a gente vê que a diversificação acabou tendo como ponto-chave em diversas carteiras recomendadas a parte internacional, tanto nos Estados Unidos, quanto ativos europeus, quanto você mesmo já até citou aqui, ativos da Ásia e outras regiões, além de mercados emergentes. Como que você vê isso? Você concorda que isso fez muita diferença? E como que vocês estão olhando para isso agora também, daqui em diante, dentro de todos os produtos que vocês fazem a gestão? Ótimo, Kleber. Eu concordo 100%, tá? Essa parte da diversificação, ela é um fator-chave, né, eu diria, para o sucesso de um portfólio, né, ou de uma alocação. E aí, acho que a forma mais simples, né, aproveitando até o nosso final de semana aí de Libertadores, né, é você ter um negócio balanceado, né? Você pegar um time que só tem ataque, né, você não consegue, o que acontece, né? Você não tem defesa, por exemplo. Então, eu diria que nos investimentos é a mesma coisa. Você não pode apostar todas as suas fichas em um único cavalo, porque, né, pode vir algum choque, né? Acho que o Covid ano passado é, né, uma situação bastante atípica, mas assim, quem não tinha nada de diversificação no portfólio e estava com uma carteira simplesmente otimista, sofreu bastante, né? Então acho que você ter uma carteira diversificada que consegue também, né, proteger em alguns momentos, e obviamente na hora que precisar atacar você também tem que estar preparado para isso, é a melhor forma, na nossa visão, de gerir um portfólio. E acho que talvez o melhor link para fazer isso é o próprio Carteira Itaú, né? O Carteira Itaú, que vocês já falaram muitas vezes aqui, né? É um produto de alocação, né? Que a gente se propõe aqui a fazer uma carteira bastante diversificada para o cliente. Então, ela tem desde uma alocação aqui no mercado local, quanto uma alocação no mercado internacional, além de produtos, né, que a gente chama aqui de tanto multimercado quanto renda variável, de alfa, né? Que a gente chama que busca gerar um retorno superior aos benchmarks. Então, no fim das contas, a gente tenta entregar numa única cota, né, com um ticket mínimo de R$1, um produto que é bastante diversificado. E o que eu quero dizer com isso? No Covid, por exemplo, que foi um momento onde a gente estava até com uma cabeça um pouco mais positiva, a gente tinha algumas proteções na carteira, né? O próprio mercado internacional, ele foi uma proteção natural nesse momento, a nossa posição em Treasury. Então, no fim das contas, quando você consegue construir um portfólio balanceado e diversificado, ele deveria fazer esse papel de proteger bem e, obviamente, no final das contas, entregar um retorno interessante para o cliente, né? Acho que o Carteira Itaú ali com um retorno próximo de 10% no ano passado foi muito legal. E foi tão bom, né? Acho que não só o retorno, mas o que o produto se propõe a fazer, que a prateleira cresceu bastante, né? Hoje a gente está falando de 6 produtos, né? A gente tem o Carteira Itaú na versão de Virou família, né, Stefano? Virou uma família de fundos, exatamente, Kleber. E aí você tem, obviamente, né, a família na parte de fundos, né, o Carteira Itaú, o Carteira Itaú agressivo, né, e o Carteira Itaú internacional, e o próprio Carteira Itaú ESG, né, que engloba aqueles fatores, né, ambientais, sociais e de governança, e também na Previdência, né, o Carteira Itaú de Previdência e o Carteira Itaú Internacional de Previdência. Então, acho que muito legal aqui. Esse é um produto interessante para quem busca diversificação. É verdade. A gente já falou várias vezes dele aqui, como você mesmo mencionou, por causa dessa sofisticação e acessibilidade que ele tem ao mesmo tempo, né? E, Stefano, eu queria falar um pouquinho com você sobre tecnologia, porque a gente já trouxe aqui assuntos relacionados a algoritmos usados na seleção de produtos de investimento, usados por gestoras, uso de dados na estratégia de fundos de investimento e o quanto a inteligência artificial pode ajudar gestores a tomarem decisões na hora de escolher o que fazer e que estratégia adotar. A gente já ouviu muitas vezes aqui que esse é um caminho sem volta. Queria saber a opinião sua agora à frente da Asset.
Como é que você enxerga esse mercado? Ele precisa cada vez mais do uso de dados para crescer? Com certeza. Como você Vocês estão usando muita coisa? Esse é o caminho sem volta, né? Acho que o jeito de fazer o link mais simples disso, né, é só a gente olhar a quantidade de dados que a gente tem hoje, se a gente considerar, né, em relação ao passado, né? Seja porque né, tem muito mais facilidade, né, mídia social, uma série de coisas que possibilitam isso, mas assim, você precisa tratar esses dados, né? Porque hoje chega tanta informação que as pessoas, se não tiverem, né, uma base de dados não só bem tratada, mas como você comentou, assim, com machine learning, uma série de coisas, você não consegue utilizar eles da melhor forma. Então, aqui na Asset, por exemplo, a gente tem uma equipe de 14 pessoas, né, quando a gente inclui ali pesquisa econômica mais dados, né, que a gente, essa área é uma área centralizada, e obviamente a gente tem um foco muito grande em tentar tratar esses dados de uma forma que a gente consiga, no final das contas, ter informações que possam gerar retorno e, obviamente, dinheiro para os nossos clientes. E aí, acho que só para dar alguns exemplos, né, aqui, o próprio caso do Covid, né, uma coisa que era muito importante, que a gente desde o início ficou de olho, é tratar dado de mobilidade, né, para ver o quanto realmente a economia, por exemplo, estava sendo afetada, né. Isso você pode fazer de algumas formas. Próprios dados referentes aos carros em rodovias, né, para ver quantidade de coisas sendo transportadas, uma série de coisas que a gente acabou olhando ali no dia a dia para tentar prever o impacto que isso daí teria na nossa atividade econômica e, obviamente, nas nossas previsões de uma forma como um todo. Então, essa adoção de métodos aqui que a gente chama de machine learning, né, é uma coisa que faz parte aqui da nossa rotina e ajuda muito nas nossas previsões e projeções. Outras coisas que a gente olha muito de perto, né? Vou dar um exemplo aqui, inflação, né? A gente tem um bom nível aqui de acerto, né? De previsão de inflação. E aí aqui a gente vai olhar tudo. A gente vai olhar desde de preço de supermercado nos países, CEAGESP, a gente vai olhar preço de passagem aérea, olhar a temperatura nas regiões, né? Que os produtos são né, que são onde tem né, os produtos são plantados, etc., para a gente ver quais são os efeitos na próxima safra, uma série de coisas, e até em outros mercados, né? Então a gente vai olhar, por exemplo, navios na China, uma série de coisas aqui para entender também o impacto que vem de fora, né? Obviamente a gente sabe que as maiores economias elas têm impacto relevante, Estados Unidos e China, por exemplo. Então aqui a gente usa isso em diversas frentes para conseguir fazer as nossas projeções e para os nossos gestores, né, terem essas informações aqui na hora de tomar suas decisões. E para fechar, né, acho que você comentou também, Renata, um outro ponto importante é a própria gestão quantitativa, né? Quando você tem uma base de dados bem tratada e uma série de coisas, isso daí também ajuda os gestores, né, que fazem aqui a gestão sistemática, né, quantitativa nada mais é do que modelos, né, que são de menos influência, às vezes tem zero influência de humano, algumas vezes tem alguma influência, mas assim, eles são modelos que deveriam tomar as decisões baseadas basicamente nos números. Então, a gente tem dentro do próprio Global Dynamical Plus uma mesa que ela é sistemática, né? E a gente ainda acha que tem espaço para crescer nessa frente, né? Porque é mais um ponto aqui que vai tentar encontrar tendências de mercado e outras coisas, né? Para conseguir também retorno aí no longo prazo. Então, sem sombra de dúvidas, não é mesmo uma tendência, né? Isso veio para ficar e quem não tiver um foco grande em tecnologia vai ter dificuldade. Perfeito. Stefano, tava pensando aqui, imagino que sábado você ficou ali até o finalzinho, né, esperando, né, para ver se vinha o que você estava esperando, né, e veio. Né? Ainda bem que veio. Teve muita gente que esperava e a outra parte esperava que vinha e não veio, né? Mas tudo bem. Aqui a gente tem o lado bom que o ouvinte, ele fica esperando e todo mundo está esperando pode receber a coisa boa. Então, pensando que no finalzinho a gente pode ter aí vamos chamar, gol da vitória, né? Aproveitando a sua presença aqui, que mais uma vez a gente já quer agradecer e super aproveitar. O ouvinte, quando ele está aqui buscando as informações, bem ou mal, ele também sempre fica esperando algum tipo de, poxa, então o que vocês enxergam como melhor hoje na Itaú Asset, né?
o que eu tenho de realmente oportunidade para fazer, né? O que você tem de destaque? E dentro desse aspecto, como se você fosse fazer um gol agora para o nosso ouvinte, você permite aí a brincadeira, já que começou com um papo aí no começo do episódio. Nesse finalzinho, o que você destaca como performance, como gestão, dentro do que vocês têm da prateleira para os investidores olharem com carinho? E quem foi o artilheiro de 2020, né, Kleber? Também, verdade. Legal. Então, vamos lá. Bom, eu acabei comentando aqui, né, ao longo do podcast do Carteira Itaú, né? Eu acho que ele é um produto que não só teve um retorno super interessante no ano passado, mas como ele acaba fazendo esse papel de diversificação, né, para o cliente, eu entendo ele como um produto de destaque aqui, tá? Até porque o cliente vai olhar ali e falar assim, pô, quando eu abro a carteira ali o que tem ali dentro da carteira Itaú, né, que obviamente é a recomendação que a gente faz para os nossos clientes, ele já acaba tendo um pouco de cada mercado, vamos dizer assim, e também os fundos de retorno absoluto, né, na escolha aí do Fund of Funds. Mas aqui, se vocês me permitem, né, obviamente, dado que a gente trabalha num escopo aqui da Asset, acaba concorrendo em diversas frentes, eu vou citar mais alguns aqui. Eu diria que o grande destaque do ano passado foi o Itaú Red Plus, né? Ele é um fundo macro, né, basicamente, para quem não conhece, e teve um retorno ali na casa de 18%, então foi realmente acho que o melhor produto da indústria macro, vamos dizer assim. E aí, eu acho que a gestão conseguiu identificar bem, né, as mudanças ali de cenário e pegou bem ali até no momento mais pessimista do Covid. E só para relembrar, ele é um produto que ele é mais com esse perfil de trading, né, de curto prazo. Então, foi interessante ali como a gestão se movimentou aí nesse período e a gente teve um resultado muito forte. E aí é bom lembrar até que o produto da família, que é o Macro Opportunities, ele é uma alternativa que está aberta para captação, né? Então, os clientes podem investir. Ele também teve um retorno bastante interessante no ano passado. E aí, acho que só queria comentar mais dois, né? O Hunter, né, que é um produto que a gente chama aqui, que é um fundo multimercado, mas com foco em bolsa, né? Então, ele usa outros mercados para fazer proteção, mas ele tem uma atuação mais forte no mercado de renda variável, né? E mesmo tendo começado ali, né, no ano passado, não tem um retorno desde o início do ano, mas ele foi um produto que teve uma entrega interessante ali também na casa de 10%. E para fechar aqui na parte de renda variável, né, acho que o destaque ficou para o Asgard, né, que também não tinha começado no início do ano, né, começou mais perto ali de junho, mas também com um retorno bastante interessante, começou bem esse ano de 2021 também. Então eu acabei fazendo algumas recomendações aqui, né, mas eu acho que a gente acabou fazendo um bom ano aí de 2020. Ótimo. Vamos manter o foco aqui para continuar entregando uma performance consistente aí para os clientes. Legal. O Luiz, inclusive, esteve aqui falando do Asgard, né? O Luiz esteve recentemente, né? Teve, ele já veio algumas vezes aqui para conversar com a gente sobre essas estratégias de exposição internacional em renda variável, que ele é super especialista, né? Então a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da experiência dele também. Você acabou reforçando coisas que a gente já trouxe, então acho que estamos alinhados, Stefano. Estamos enxergando Luiz, bem aí. O Luiz, que você comentou, né? Ele tem aí 30 anos, né, quase de mercado. Sim. 10 anos e trabalhou fora. Fazendo nosso leque, 10 anos a mais do que a gente demorou para ganhar a segunda Libertadores aqui, então. Foi tempo. Muito bom. Gostei da brincadeira. Stefano, obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Novamente, parabéns. Comemore aí ao longo da semana que vocês merecem, depois desse jejum aí. Tá permitido. Obrigado, Renata. Obrigado, Kleber. Foi um prazer. E aos nossos ouvintes também um agradecimento. Valeu, Stefano. Obrigado. Parabéns uma vez aí pelo resultado do time, tanto em 2020 quanto tudo que você já vem fazendo aí para 2021. Um trabalho que vem sendo distribuído tanto pela parte dos gerentes, da parte dos especialistas do Itaú, quanto aqui internamente também o apoio que vocês dão para a gente. A Itaú Asset realmente é um parceiro gigante aqui para nós, a gente só tem a agradecer. E agora os ouvintes também conhecendo aí um pouquinho mais de vocês é excepcional. Volte sempre que puder. Obrigado, viu? Com certeza. Obrigado a vocês. E obrigada a todo mundo que acompanhou o episódio de hoje. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da Itaú Asset, que vocês ouvem com frequência aqui no podcast, mas pode acessar também o site itauasset.com.br.
O Asset é com 2 S's, tudo junto. Pode acessar que lá vocês têm também essas projeções todas que a gente traz aqui. Eles publicam lá e tem toda essa família de produtos, alguns que foram mencionados aqui pelo Stefano também. Amanhã é dia de aula com o professor Martim Kleber, não vai perder. Eu já tô com tudo anotado aqui já para aula de amanhã. Combinadíssimo, fiz lição de casa e tudo. Parabéns, mandou Valeu, muito bem. Até amanhã. Valeu, até lá, até o próximo. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.